pregação. Aqueles irmãos que me conhecem sabem que o sábado acaba sendo sempre um dia atípico para mim, porque ao longo do dia eu vou orando, pensando, consultando a Bíblia, a Palavra de Deus, pensando em muitas coisas que ao longo da semana foram acontecendo, para que chegue no domingo eu traga a Palavra do Senhor aos nossos corações. Pois bem, e por vezes eu vou madrugada adentro no sábado, orando, buscando a Deus, escrevendo, lendo, preparando aquilo que Deus tem para nós. E é interessante que fiz isso de ontem para hoje. E hoje, na parte da tarde, eu tive uma forte direção de Deus para mudar aquilo que iria falar, aquilo que preparei teoricamente para falar à igreja. E quando Deus faz isso, né, quem prega, eu acho que já teve essa experiência, né, é porque algo Deus quer falar de uma forma especial. Então eu peço para que você abra sua Bíblia no capítulo 5 de Apocalipse, o último livro da Palavra de Deus. Apocalipse 5. E deixe a sua Bíblia aberta. Apocalipse 5, a Palavra de Deus diz o seguinte: vi na sua mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Quando a Bíblia fala de um livro no Apocalipse, está falando da história da humanidade. Essa é a simbologia dentro do Apocalipse. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de se lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 24 seres viventes, dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, isto é, de Deus Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aleluia.
Durante este tempo que nós estamos vivendo, de março até agora, ou para alguns países, de janeiro até agora, há uma pergunta que não quer calar: para onde nós estamos caminhando? Para onde está indo a história? Para onde nós vamos com a humanidade? Você já fez esta pergunta? Eu já a fiz. E recentemente ouvi pessoas indagando a mesma coisa. Para onde caminha a história? Pois bem, toda a história começa com Deus. Toda a história começa em Deus. E tudo está sob controle de Deus. E terminará segundo a vontade de Deus. Não são os poderosos deste mundo que escrevem a história. E por mais que se unam pensando em algo, em soluções para os piores problemas da humanidade, não vem desta terra a solução para o problema da história da humanidade. Algumas visões científicas dizem respeito à interpretação da história. Há uma visão chamada visão cíclica, que diz o seguinte, que tudo que aconteceu vai acontecer de novo em ciclos, e em ciclos a história caminha, e depois de resolvido um problema, prepare-se porque vem um outro problema pela frente, depois mais um, e daqui a algum tempo volta-se ao primeiro problema, depois ao segundo, ao terceiro, e assim por diante. Há uma visão chamada existencialismo, que diz o seguinte, que a história é uma grande confusão. Inclusive, um dos grandes historiadores dizia o seguinte, que a história nada mais é do que relatos de crimes, de matanças, de guerras, de ódio do ser humano, de ambições e assim por diante. Um mais otimista, chamado Thomas More, escreveu um livro chamado Utopia, e este livro se tornou traduzido, lido para o mundo inteiro, no mundo inteiro, e a ideia era pregar um mundo de perfeita paz, um mundo onde não houvesse mais guerra, onde não houvesse crimes, e ele dá as receitas para isso no seu trabalho, mas pior, termina o século XIX, entra-se no século XX e o mundo se embrenhou nas mais terríveis guerras, nas maiores matanças, e de lá para cá não há um período sequer, um mês sequer na face da terra que não esteja em algum lugar havendo um grande conflito, que não esteja em algum lugar havendo gente morrendo, tombando a sua vida por causa dos pecados. Pois bem, quando lemos este livro do Apocalipse, e chegando no capítulo 5, nós vamos entender de onde vem a história, para onde ela está caminhando e como vai terminar. Algumas verdades aqui. Primeira delas é que o Deus que está centrado no trono do universo tem um propósito para a história. Veja comigo o versículo 1, vi na sua mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado e com 7 selos. Isso se refere à história da humanidade. A história tem sentido, a sua vida tem sentido, a minha vida tem sentido. Eu e você não caminhamos ao léu das probabilidades. Eu e você não caminhamos ao léu das possibilidades, sendo a vida como um jogo de dados. Não, a história também não é assim. E quando a Bíblia diz que o livro era escrito por dentro e por fora, dá-se a entender detalhadamente escrito, algo que está escrito com detalhes absolutos. A sociologia pode até ajudar você a interpretar alguns esboços, alguns tópicos da história, mas Deus tem todos os detalhes sobre
toda a história, de todos os habitantes que já passaram por este planeta ou que irão passar, ou nós que estamos aqui, ou a história das sociedades está sob o controle de Deus. Ele tem nas suas mãos o livro. Ele tem na sua mão direita, diz a Bíblia, este livro, o livro da história. Ele conhece, ele sabe, toda a história da humanidade está nas mãos do Senhor. A segunda verdade é que o céu começa a fazer uma procura, a mesma procura que existe na terra. Veja comigo os versículos 2 e 3. Também vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Há uma procura, tanto no coração do homem, como no céu. Quem vai desvendar a história? O livro que está nas mãos de Deus, que aparece no versículo 1, está selado, está completamente selado. Quando aparece aqui o número 7, o número 7 quer dizer completo. Então, a história está completamente vedada. Ninguém consegue discernir o sentido daquilo que veio atrás de nós e para onde nós vamos e como vai terminar. A história nos surpreende sempre. A história nos pega de surpresa em muitas coisas. Quem imaginaria que nós estaríamos durante meses pregando apenas para um celular, né? E o celular não se converte, né? Mas reunimos aqui nos domingos de manhã durante meses aqui, pregando, levando a palavra de Deus, ceando, tendo a ceia do Senhor, que era uma festa. Quem imaginaria que de um dia para o outro estaríamos neste tempo? A história nos pega de surpresa. Este é um fato, 7 selos, está fechada. Mas há uma procura, uma pergunta: quem pode desvendar a história? Nem no céu. Miguel, Gabriel, os serafins, os seres viventes ao redor do trono, os anjos, as miríades celestiais, aqueles que já estão nos céus, os patriarcas, os juízes, os profetas, Elias, depois os apóstolos, Pedro, Paulo, João, todos que já estão, ninguém consegue desvendar, ninguém tem uma resposta para o fim de todas as coisas. Nem na terra, nem o homem mais influente poderia interpretar a história e apontar um futuro. Tudo começou assim e tudo vai terminar assim. É por esse caminho que nós estamos indo. Nem debaixo da terra, portanto, nem os demônios, nem as forças do mal, nem os espíritos caídos. Não há ideologia, não há partido político, não há ciência econômica que possa dizer para onde estamos indo com toda certeza. Existem aproximações, mas não certezas. Mas sabemos de uma coisa: sozinha a humanidade não caminha. Sozinha a humanidade vai de um destino qualquer para outro. Não há destino firme para a humanidade. Seria um caos. Há uma tensão no céu, assim como existe aqui na terra. Uma pergunta: quem é digno? Quem vai desatar os selos? A grande questão é: quem é digno? E isso gera uma decepção no apóstolo João, quando chega no capítulo 5, que é quase o início da sua visão. E a Bíblia diz que ele chora. A crise de João é a crise que todos nós temos. Os governantes têm neste momento. A crise do apóstolo João é a crise que todos nós, pais de família, temos neste momento que estamos passando na humanidade.
A crise que o apóstolo João tem, ele chora, é a crise pela qual a humanidade chora, quando vemos as guerras, os rumores de guerras, as pestilências, o mal triunfando, a violência, quando vemos famílias cada vez mais barbarizadas, destruídas, quando vemos os jovens se entregando cada vez mais às drogas, ao crack, quando vemos a natureza gemendo, como temos acompanhado nesses dias. Pantanal sendo queimado, a selva amazônica, os oceanos poluídos com o plástico e com o petróleo e com o óleo e com tudo mais. Para onde estamos indo? Quem é digno de desvendar? Quem é digno de apontar um futuro para a humanidade? Mesmo porque a história sempre caminhou com etapas, e em cada uma dessas grandes etapas levantava-se um líder. Por exemplo, quando estava se conquistando o mundo com a cultura helênica, apareceu um homem, um general chamado Alexandre Magno. Ele foi o grande nome daquela etapa da história. Mas depois do Império Grego vieram os romanos, e o grande nome que aparece é Júlio César. Depois vem outros tantos acontecimentos na história. Por exemplo, quando chega a Segunda Guerra Mundial, de quem você lembra? Qual é o nome que lhe vem à mente? Adolf Hitler, grande protagonista da violência naquele tempo. E agora alguém está perguntando no céu, e essa pergunta é a mesma que fazemos na terra: quem é digno de desvendar? Mas uma terceira verdade é que aquele que é digno foi encontrado. Aleluia! A solução da história começa a acontecer. Veja comigo o versículo 20, o versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Sabe, há um consolo no céu, e esse consolo também é para nós aqui. Não chore. Se você tem se perturbado a respeito de onde estamos vindo e para onde estamos indo, não se desespere, não entre em ansiedade, não deixe seu coração disparar, não perca uma noite de sono, não chore quando você pensa nos desdobramentos da história, o que vem pela frente, como será o amanhã na velhice. Depois de assistir algumas reportagens nesta semana, e eu me uno aos irmãos que já me disseram: olha, pastor, eu não estou mais assistindo as reportagens de TV, senão a gente entra em depressão, e eu faço coro a esta ideia. Mas não resisti ao fato de assistir às queimadas do Pantanal, mesmo porque morei lá próximo por algum tempo, alguns bons anos, e por curiosidade. Mas depois assentei-me na mesa, olhando para o meu filho Lucas, e eu fiquei pensando como será o futuro dos meus filhos e dos meus netos. Como será o futuro num planeta onde desde agora já se anuncia, daqui 30 anos vai faltar água e comida no planeta. Daqui mais aproximadamente 20 anos, muitos lugares que hoje são savana ou são vegetação pantaneira vão se tornar desertos, rios já estão secando e cada ano mais vertendo menos água nos seus leitos. Para onde nós vamos? Esta é a pergunta. Qual é a resposta? Não chore, não chore. Parece antagônico. Se Deus tem controle, por que Ele deixa isto acontecer? Se Deus tem tudo nas suas mãos, porque nós estamos a cada dia, parece que indo mais para o que chamamos de caos. Mas
ele apresenta uma solução. O digno é procurado e é encontrado. O livro da história da humanidade é depositado nas mãos do Senhor Jesus. E ele é encontrado digno de abrir os selos. Ele é encontrado digno de desatar cada um dos selos e abrir o livro e dizer: eu desvendo, eu tenho em minhas mãos. Versículo 7, 6 e 7. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, que foi morto. Ele tinha 7 chifres, que significa poder, na simbologia apocalíptica, bem como 7 olhos, que significa discernimento. Veio, pois, versículo 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Aleluia! Digno é Senhor. Digno é Jesus de abrir os selos e desvendar a história e nos dar segurança nela. É interessante que, quando olhamos para o versículo 5, um ancião está dizendo: vem um leão que vai abrir o livro. Ele venceu e vai abrir os 7 selos. Mas aí João olha de novo e de repente o quadro muda. Já não é um leão que abre o livro, os selos, mas no versículo 6, um cordeiro. Um cordeiro abre os selos. O que isso quer dizer? Afinal, é leão ou cordeiro? Será que houve um erro aqui de tradução? Ou será que João se atrapalhou na visão e primeiro viu um cordeiro, primeiro viu um leão, depois um cordeiro? Escute isso. Mesmo no céu, nós não vamos esquecer a obra salvadora de Cristo. Tá? Todas as tristezas da terra nós vamos ter esquecido lá. Não teremos lembranças ruins deste mundo que nos façam chorar, que nos façam ficar preocupados. Nossa memória será refeita no céu, mas uma coisa nós não vamos esquecer: quem deu a vida por nós na cruz do Calvário. Isso vai ser lembrado pelos séculos dos séculos e vai ser cantado nos céus pelos séculos dos séculos. E João só vê um leão, o Cristo vencedor, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, aquele que aparece com a força absoluta, com a liderança, o poderio em suas mãos. Porque antes disso, na cruz do Calvário, ele foi o Cordeiro de Deus. Primeiro, João vê o Messias vencedor, o leão. Mas ele só é vencedor porque foi o sofredor, porque entregou a sua vida por nós. E também ele vê as marcas. A primeira marca, aquele que tinha sido morto, isto é, a vitória conquistada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A sua posição em pé. Agora ele tem poder. Agora ele tem autoridade, seu lugar no meio do trono, lugar de reinado. Ele é digno de desvendar o sentido da vida. Ele é digno de desvendar a história da sua vida, da minha vida e da humanidade. Ele é digno, aleluia, porque ele é onisciente, cheio de olhos, vê todas as coisas, é onipotente, os 7 chifres,
toda a força completa. 7, o número da completude, o número do absoluto, absolutamente presente, absolutamente forte. Tem os 7 Espíritos de Deus. Isso está relacionado ao discernimento de interpretar toda a terra em todos os momentos. Esse é o nosso Cristo. Aleluia. E nesses momentos que vivemos no nosso país, nesses momentos que vivemos na nossa história, Ele continua com os olhos sobre nós. Ele continua com a sua força. Em Cristo, a revelação da história completa. Mas também uma quarta verdade é que há implicações no fato de o livro da história estar nas mãos de Jesus. A primeira implicação diz o seguinte, veja bem, é que quando vemos Cristo com o livro nas mãos, com a história nas mãos, nós somos também levados a orar e clamar a Ele, para que ao longo dessa história, a sua vontade vá se cumprindo em nós. Uma pergunta que sempre se faz é, se tudo já está determinado, por que a gente ora? Isso aqui já tem sido falado muito, até nas quartas-feiras. Por que a gente ora, se Deus já tem todas as coisas nas suas mãos? Ele vai mudar alguma coisa, você orando ou não? Não vai mudar. Mas nós mudamos. Nós nos tornamos parceiros em comunhão com Deus, nesta história sendo desvendada. Versículo 8, veja comigo. Tendo cada um deles uma harpa, falando dos 24 anciãos, isto é, da igreja de Cristo em todas as épocas, reunida no céu. Tendo cada um deles uma harpa, isto é, o símbolo da adoração, e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. Em outras palavras, todas as orações que eu e você fizemos na vida ou iremos fazer, estão depositadas diante de Deus, diante do Senhor, aquele que tem nas suas mãos a história desvendada. Então eu quero te incentivar o seguinte, continue orando por quem não conhece a Jesus, continue orando, filho, por seu pai que ainda não se converteu, ore por ele, pela sua mãe, continue, esposa, orando pelo seu esposo que ainda não conhece a Jesus, continue orando pela salvação do seu amigo, continue orando, buscando a Deus, porque essas orações não batem no teto e voltam, elas não chegam até a presença de Deus e se pulverizam, e Deus esquece, elas estão depositadas diante daquele que tem a história nas suas mãos. Aleluia! Mas também há uma outra implicação. Nós devemos nos tornar diante do Cristo da história, crentes mais missionários. Veja o versículo 9. Entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem, repita comigo, de toda tribo, de toda língua, povo e nação, de todos os grupos étnicos, tribos, de todos os grupos linguísticos, toda língua, de todos os grupos políticos, povos, de todos os grupos sociais, nações. E aqui está a resposta de mais um dilema que a humanidade tem enfrentado bem no meio da pandemia, o problema do racismo. Quem é racista não vai conseguir adorar a Deus no céu. Já entendeu isso? Entendeu? Quem é racista não vai conseguir entender a glória de Deus sendo manifesta a todos os povos, línguas, nações, a todos.
que um dia foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso nos incentiva a sermos missionários, a termos atitudes missionárias, contribuir com missões, orarmos pelos missionários. Também outra implicação, isso deve levar-nos a tomar posse da nossa alta posição espiritual. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Fomos constituídos reino. Com Jesus nós já reinamos espiritualmente e um dia vamos reinar absolutamente. Em corpo glorificado estaremos com Ele, junto ao trono. Mas também fomos constituídos sacerdotes. Isto é, temos livre acesso à presença de Deus por causa de Jesus, por intermédio de Jesus. Outra implicação, isso deve levar-nos a dedicar tudo que temos ao Cordeiro. Versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Portanto, pela eternidade nós vamos estar honrando a Deus, adorando a Jesus, honrando a Jesus. E o que é dedicado a Jesus, a Ele todo o poder, isto é, entregar tudo que temos ou gerenciamos nas mãos de Jesus. Qualquer manifestação de poder que pode ser humana, nós devemos dedicá-la ao Senhor Jesus. A Ele a riqueza, nossos bens. Todos nós sabemos, e tem uma lição inteira sobre isso no curso Negócios à Luz da Bíblia, de que nós somos apenas administradores daquilo que Deus nos dá para viver aqui nesta terra durante 70, 80 ou 90 anos, alguns mais do que isso, mas apenas administramos aquilo que Ele coloca ao nosso redor, mas é dEle, a Ele a sabedoria. Jovem, dedique a sua inteligência a Deus, a sua sabedoria a Deus, cultura, talentos, diplomas, habilidade profissional. Entregue isso para Jesus, para o Cordeiro. A Ele toda a força, o texto ainda diz, a força da juventude, a força dos primeiros anos. Sabe, muitas coisas eu gostaria de estar fazendo pelo reino de Deus, mas já estou passando pelo cabo da Boa Esperança. Já tenho mais passado do que futuro. Alguns de vocês aí têm mais futuro do que passado. Aproveite essa força. Aproveite isso e dedique ao Senhor. A Ele a honra, isto é, a primazia, o melhor, as primícias do tempo, da vida, ao Cordeiro. A Ele a glória, isto é, só Ele merece ser exaltado, a Ele o louvor. Todo o nosso culto deve ser cristocêntrico, todo o nosso louvor é dedicado a Ele, nada a nós. Tem implicações para a igreja o fato de Jesus ter em suas mãos a história. Mas também uma quinta verdade: o digno, o Cristo, o leão ou o Cordeiro, procurado, encontrado agora, é adorado. E a adoração se ergue dos versículos 8 indo até o final deste capítulo. Que tipo de adoração será feita nos céus? Que tipo de adoração ergueremos a Deus durante a eternidade? Que tipo de música vamos cantar no céu? Primeiro, cântico de adoração. Tu és digno, não há outro digno. Também cântico de pregação, ou como alguns preferem dizer,
Nós aqui na terra precisamos cantar as nossas doutrinas, a nossa fé, aquilo que cremos. Precisamos louvar a Deus com isso e proclamar a Deus com isso. E o texto diz que no céu isso vai acontecer, porque foste morto e com teu sangue compraste. Isto é, nós vamos cantar a obra salvífica de Cristo ao longo da eternidade. É um cântico missionário. Compraste para Deus todos os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Também é um cântico devocional, e os constituíste reino e sacerdote. Também um cântico profético, e reinarão sobre a terra. Futuro. No céu já se canta isso, e reinarão sobre a terra. O céu canta isso a respeito de mim e de você, que ainda não estamos lá. Adoração que se levanta no céu. Mas é interessante que, isso é uma curiosidade, um parênteses que faço aqui. Até no céu, a música é muito organizada e bonita, e muito lógica. Você encontra os 4 seres viventes começando, cantando. No capítulo anterior, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então um quarteto começa a cantar. Depois, mais 24 vozes. Os 24 anciãos respondem: Tu és digno, Senhor nosso, Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas Tu criaste. E eu não sei como é esta música, mas a letra é assim: sim, por causa de todas as coisas, por causa da Tua vontade, todas as coisas vieram a existir. Isto é a igreja do Senhor, da velha aliança, das 12 tribos, da nova aliança, dos 12 apóstolos, dos 12 fundamentos. Junta todo o povo de Deus, os 24 anciãos, adorando, cantando. Então se ouve os solistas dizendo: quem é digno, cantando isso, quem é digno de abrir os selos, quem é digno de desatar? E depois um uníssono dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua, nação, e para Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E o céu explode neste grande número de vozes, de milhões e de milhares, como diz a Bíblia Sagrada. E a natureza se une a louvar a Deus. Céus e terra louvando e adorando o nosso Deus. E desta forma termina a história da humanidade. Termina no início da eternidade com Deus. A pergunta é: você está se preparando? Está se preparando para juntos irmos para lá? Você está se preparando para este grande encontro da igreja triunfante? Fique em pé na presença do Senhor. Alguns anos atrás eu li a narrativa a respeito de um comandante de um navio que, em muitas ocasiões, atracava o seu navio cargueiro, grande, e toneladas, e ele manobrava à noite. Toda a tripulação ficava insegura. E o comandante, muito tranquilo, dizia: eu prefiro assim. E ele fazia aquelas manobras para entrar no porto, na velocidade certa, na direção certa. E os tripulantes pensavam consigo: ele tem algum truque, ele tem alguma bússola escondida, ou alguém está dando as orientações aqui por um fone. É impossível, na noite escura, e por vezes
na escuridão da madrugada, ele conseguia com tranquilidade e serenidade embicar o navio e ir até o porto e atracar milimetricamente correto. E um dia alguém perguntou: qual é o segredo, comandante? O comandante deu risada e disse assim: eu sempre paro o navio a 1 milha ou 2 milhas marítimas antes, vou controlando a velocidade e chegando perto do porto. Sabe aquelas 3 luzinhas que estão lá? Uma separada da outra. E ele disse: sim, estou vendo as 3. Ele disse: então, eu alinho o navio com a primeira, de forma que a hora que a primeira se alinhar com a segunda com a terceira, eu sei que estou na posição de virar o navio e ir até o porto com segurança, e eu sei o quanto a luz está ficando perto, e eu sei quando vou diminuindo a velocidade e chego lá. Por vezes nós pensamos que a nossa vida está sem rumo. Em outras vezes pensamos que a história está sem rumo. Em outras ocasiões pensamos que Deus nos esqueceu. Em outras ocasiões pensamos que a vida está indo como um brinquedo que foi lhe dado cordas e quem lhe deu cordas virou as costas e estamos vivendo ao léu. Eu quero te dizer, Deus continua no comando deste navio, chamado história. E Ele sabe o momento de alinhar as luzes e dizer: estamos chegando lá, com toda a segurança. Aleluia. Eu peço para que você curve a sua cabeça agora e ore ao Senhor. Talvez algumas perguntas destas você já fez. Talvez algumas outras destas perguntas você já ouviu. Mas você tem as respostas a elas hoje, através da palavra de Deus pregada. Eu quero, em primeiro lugar, que você agradeça a Deus pelo comando de Deus na sua vida. Em segundo lugar, agradeça a Deus pelo comando de Deus na história do nosso país, na história da humanidade, na história do nosso Brasil. Em terceiro lugar, você diga para Deus: Senhor, o que me aflige é exatamente esta parte, que eu ainda tenho interrogações e questionamentos. E você pode fazê-los a Deus e dizer: Senhor, qual é o segredo? Senhor, como que esse navio vai chegar em segurança dentro desta escuridão? Senhor Deus, nós queremos nesta hora, em primeiro lugar, declarar: Tu és Senhor sobre a história. Nada foge ao Teu controle na história do nosso país. Nada foge ao Teu controle na história da humanidade. Nada foge ao Teu controle, enquanto, ó Deus, a humanidade se preocupa, enquanto homens e mulheres, alguns até tiram a própria vida, enquanto governantes se apavoram, enquanto o mundo geme e até a natureza geme. Senhor, apesar de unirmos-nos em solidariedade à dor, apesar de nos unirmos em solidariedade àqueles que sofrem, nós temos uma esperança: nós não estamos ao léu. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia, Jesus, Tu tens o controle nas Tuas mãos, o leme está nas Suas mãos, a bússola das nossas vidas está nas Suas mãos. Senhor, nada foge ao controle do Senhor na história da nossa vida.
Senhor, desde o dia em que respiramos pela primeira vez, desde o dia em que o pediatra deu um tapinha nas nossas costas e nós choramos pela primeira vez, até o nosso último respirar, nós sabemos, Tu estás no controle. Deus, às vezes a gente pensa que não há controle, às vezes nós perguntamos onde está o Senhor. Deus, nós cremos absolutamente e hoje confirmamos isso e declaramos isso. Tu estás no controle da nossa vida e nós te agradecemos por isso. Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Senhor. Tu estás no controle. Nada foge ao teu controle. Nada foge à tua soberana vontade. Aleluia. Glorificado seja para sempre o teu nome santo. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Podeis tomar vossos assentos.